Ó, nós estamos na terceira parte dessa disciplina. A primeira parte a gente viu sobre os investimentos. A segunda parte a gente viu análise de investimento de longo prazo, onde a gente estudou VPL, TIP e PBEC. E nós estamos vendo a questão da mensuração dos estoques. Nós já vimos os métodos de classificação dos estoques quanto o método PEPS, o EPS e custo médio. Esses métodos, eles servem para justamente você calcular o custo das mercadorias vendidas, né? E são muito utilizados em todas as empresas que trabalham, né, no comércio com estoque. Geralmente, essas empresas ou adotam o método PEPS ou custo médio. O método EPS, ele é pouco utilizado, até porque, na nossa realidade, até porque ele não é permitido pela legislação brasileira. E outro método, continuando nessa parte de estoques, e a gente termina nessa parte de estoques com o método ABC, ele é muito utilizado nas empresas, e principalmente na parte de logística, porque pensa o seguinte, você é uma empresa, vou dar o exemplo da Ruth, né? Você disse que ela gostaria de dar o exemplo da empresa dela, mas pensa o seguinte, Ruth, você sabe na sua empresa quais são os produtos que vendem mais? Vocês, dentro de todos os produtos, você sabe quais são os seus produtos? Se a gente fosse elencar produto top, produto mediano e o produto assim que tem menos vendas, você saberia fazer essa classificação? Saberia só por você ter o controle. Mas você sabe porque são poucos, assim, não são muitos produtos, mas pense em um supermercado ou uma loja que assim tem uns 50 produtos, 60 produtos, 100 produtos, para saber exatamente quantos produtos que vendem mais ou que representam o maior percentagem das vendas. Tem um método para fazer isso, para saber exatamente quais são os produtos que mais representam do estoque, ou são aqueles produtos classe A, que são aqueles produtos que realmente trazem o maior rendimento para a empresa. Essa classificação a gente chama de classificação de Pareto. Deixa eu focar aqui. Ela serve justamente para trazer, né, um grau de importância dos estoques para a empresa. Acho que dá para entender, né? Minha letra tá feia, mas... Então, ela é muito importante para todas as empresas, porque conhecer quais são os produtos classe A, classe B, classe C, são importantes. Quando a empresa tem poucos produtos, é fácil de fazer, às vezes nem precisa. Mas para uma empresa que tem um grande volume, fica difícil de fazer essa classificação. Então, por isso que foi inventado esse método ABC que eu vou explicar para vocês. Então, a introdução. A gestão dos estoques, ela envolve o controle de milhares de skills, né, ao mesmo tempo, ou de vários skills, né? O que são as skills? São as unidades de manutenção de estoque. Várias empresas, principalmente as empresas grandes, elas trabalham com sistemas de gerenciamento de estoques. Geralmente, em vez de você ter o produto, você tem uns códigos, né, que vai cadastrando, tem um sistema que gerencia esses pedidos, que cadastra o estoque, e à medida, por exemplo, que a empresa vende, aquele sistema automaticamente já dá baixa daquele estoque. Tem estagiários, por exemplo, boa parte de nós estagiários trabalham com isso. Eles dão entrada nas mercadorias, a gente vai fazer exemplos no Fortes, vou fazer exemplos com você, exemplos de entrada de mercadoria, de baixa de mercadoria, notas fiscais,
Aí, em sistemas informatizados, esses sistemas, eles automaticamente já gerenciam a questão dos estoques, né, já da baixa. Já para a empresa saber exatamente quanto ela tem, né, de estoque, quanto é que ela precisa repor, né, de estoque. E aí, dada essa variedade, né, de produtos, é importante classificá-los, né, para adotar os métodos de gestão adequados. A classificação ABC, ela busca identificar quais são, né, o SKU mais relevante, né, segundo algum critério. Geralmente utiliza-se o valor das vendas ou valor consumido, né, pelo SKU com critério de classificação. Ixi, eu passei demais. Aí vamos para as origens, né? A classificação ABC é uma ferramenta de priorização baseada no princípio de Pareto. No século XIX, né, economista italiano Vilfredo Pareto observou que 20% da população possuía 80% das terras do país. É basicamente o que acontece, né? Hoje, né? Cerca de 5% dos brasileiros detêm quase 90% de toda a renda, né? O que Pareto percebeu? Que poucos produtos ou uma pouca quantidade de pessoas possuía basicamente a grande quantidade de vendas. Aplicando esse princípio para a terminologia ABC, é basicamente isso. Poucos produtos, às vezes, por exemplo, a Ruth, né, do exemplo dela, às vezes um produto ou dois produtos dela, que ela vende várias vezes, a maioria das vezes representa todo o faturamento dela. Então, em vez de ela estar se preocupando com vários produtos, ela vai se preocupar em não deixar faltar aqueles produtos que vendem mais e que, de certa forma, vão trazer uma maior lucratividade para ela. Pronto. É unidade de manutenção de estoque. Nada. E aí, essa relação de Pareto, ela passou a ser utilizada em outras áreas, né? Com destaque na administração de materiais e na gestão de qualidade. Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Um depósito de produtos de um supermercado, né? Uma pequena fração dos SKU, por exemplo, né? Pense em um grande supermercado ou então um estoque. Como saber uma lógica para você organizar esses produtos? Ou mesmo, por exemplo, você vai no supermercado e qual é a lógica de agrupar essas mercadorias? Quando eu fui lá no açaí, atacadista no Iguatu, porque eu fiquei tanta caixa pra cima, eu fico, meu Deus, como é que eles sabem onde é que tá cada coisa? Método ABC. Os produtos que são tipo A, que são os mais utilizados, eles ficam mais próximos, eles ficam mais embaixo, eles ficam mais próximos das pessoas, eles ficam mais facilitados. Aqueles produtos classe C, que são aqueles produtos que têm menos saída, que têm menos movimentação, eles ficam mais para cima, eles ficam, de certa forma, em um espaço menos privilegiado. Tem uma lógica de organização, e essa lógica que a gente vai aprender hoje. Porque lá, eles, assim, além de ter já muito estoque em prateleira, né, que as prateleiras é bem... Eles têm bem alto. Estoque enorme pra cima. Não precisa nem para Juazeiro, não. É só vir aqui o exemplo do Super Queiroz, aqui do ICOP. Porque vocês nunca... Eu sei, mas não precisa a gente ir lá para o açaí, não. Dou exemplo aqui do Super Queiroz. Porque vocês nunca entraram lá dentro. Vocês só veem essa parte pequena, né? Essa parte... vocês nunca entraram no estoque lá. O estoque é enorme. 2 andares, eles têm vários... É parecido com isso daqui, ó, o estoque deles. Você tem vários, né, estantes com vários materiais, com várias caixas. O estoque deles. Então, como é a lógica, né? Os produtos classe A, eles ficam mais próximos, porque eles têm mais saídas e mais reposição. Se eles têm mais saídas, eles têm mais reposição, então eles precisam, de certa forma, ter uma facilidade, né, para essa locomoção.
E aí, essa classificação ABC ela é muito utilizada, né? E não é difícil utilizar, ela é bem fácil. Só que eu vou ensinar para vocês fazer ela do jeito manual e depois eu vou ensinar fazer ela no Excel. No Excel, logicamente, vai ser mais fácil, mais rápido, né? E aí, depois eu vou passar um exercício para vocês calcularem, tá certo? Como é feita essa classificação? Para a gente fazer essa classificação ABC, a gente vai dividir os produtos em 3 classes. O produto classe A, o produto classe B e o produto classe C. Quem é o produto classe A? O produto classe A são aqueles poucos produtos que representam boa parte das vendas, ou que trazem mais saída, ou que trazem mais lucro. Então, são aqueles cerca de 20%, né, dos itens que correspondem a aproximadamente 80% do valor que a empresa vende, né, do que sai da empresa. O classe B é cerca de 30%, né, dos itens, que correspondem a cerca de 15% do valor utilizado. E os classe C são a maioria dos itens, ou seja, são 50% dos itens, mas são aqueles itens que têm pouca saída. São aqueles produtos que a empresa precisa ter, porque às vezes vem um cliente ou outro comprar, mas na maioria das vezes elas não têm tanta saída, né? Por isso que eles são classificados como C. A empresa tem que ter, é importante a empresa ter esses itens, porque se ela não tem, o que acontece? O cliente às vezes vai na loja, aí não tem, aí ela vai para onde? Para o concorrente. Aí foi por esse motivo, eu vou dar um exemplo agora. Foi por esse motivo que minha mãe começou a vender Boticário, por causa que assim, o lucro do Boticário é apenas 15%, somente 15%, que é muito pouco. Quando a gente coloca gasto de gasolina e tudo, é muito pouco. Então, muita gente tinha atrás. Então, para poder não perder aqueles clientes que gostavam de Boticário, aí ela começou a vender Boticário para poder fidelizar aqueles clientes e acabam, no fim, eles também levando algum outro produto da Natura que tem uma maior rentabilidade para a gente. Mesmo em questão de estratégia. Porque às vezes ela vai procurar outra vendedora que vende Boticário e talvez você perderia tanto a venda da Natura, como também ela diz, não vou não, lá ela não tem o perfume que eu quero, então eu já vou para outra e já se fideliza com a outra, com a concorrente. Então, assim, tem que ter esses produtos classe C, por mais que eles sejam classe C, mas eles são importantes, né, para a empresa ter no inventário, né, no estoque. E aí a gente vai aprender também a fazer essa representação gráfica, esse gráfico aqui, né? Vejam que aqui você tem um 0%, né, e o 100%. E quais são as variáveis que compõem esse gráfico? Aqui você tem o valor usado dos itens, né? Ou seja, o valor, né, que eles correspondem. E aqui você a quantidade de itens. Você vê que os classe A são bem pouquinhos, mas são eles que realmente vão trazer, são os produtos que a gente chama de carro-chefe. São eles realmente que são os carro-chefe. Toda empresa tem o seu carro-chefe, que são aqueles 2, 3 produtos que vendem mais. São eles os classe A. Aí você vai ter os classe B, que são uns 30%, e você vai ter a grande parte classe C, que não vai ter tanta saída, mas eles correspondem à maior parte dos itens. Aí a gente vai ter um exemplo aqui. Aqui você tem produtos, né? Aqui, por exemplo, aqui eles estão colocando os códigos, mas aqui, por exemplo, por esse ser arroz, feijão, por exemplo, aqui são produtos. Esses itens aqui são produtos, é porque eles estão com códigos, tá certo? Quando geralmente você lida com empresas, geralmente nos estoques, cada produto tem um código, né? Em vez de os próprios programas, eles permitem para você pesquisar esses códigos. Às vezes, ou você coloca o código, ou você pesquisa. E aí, aqui você tem o valor unitário, aí você tem as unidades e o valor usado. O que é o valor usado? É o valor unitário vezes a quantidade. Então, aqui você tem o valor unitário e a quantidade. O senhor conhece algum programa que disponibilize gratuitamente esse recurso? Assim,
Tipo um programa de, vamos dizer, mercado. De controle de estoque, não. Com isso, não. Geralmente, assim, gratuitamente, tem empresas que fazem esse controle no Excel. Fazem planilhas de controle de estoque, fazem essa própria planilha no Excel. Mas, assim, por exemplo, de você, por exemplo, fazer a venda, aí você faz a venda e o programa já desconta da unidade de estoque, gratuitamente eu desconheço que faça isso. Que é o código de Isso, tem não. É pago. É tudo pago. Até porque eles não iam, né, fazer um sistema, né, e disponibilizar gratuitamente. Vamos entender o que é essa quantidade. Essa quantidade aqui não é a quantidade de produtos que tem lá no estoque, não. É a quantidade de produtos que é vendido em um determinado tempo, período de tempo. Então, para fazer essa classificação ABC, você não faz ela com base no valor de estoque que tem lá, não, mas na quantidade que aquele estoque saiu num determinado período de tempo. Então, por exemplo, no mês, por exemplo, eu posso fazer essa classificação ABC do mês. Então, por exemplo, no mês foram vendidas 22 mil unidades do produto A. Por exemplo, uma farmácia, por exemplo, de pirona. Vamos dizer que esse remédio aqui seja de pirona. Né? De pirona vende muito na farmácia. Então, ele tem grande saída. Então, ele teve 22 mil unidades. Aliás, nem de pirona não. De pirona deveria ser esse daqui, ó, que teve 40 mil. Outro remédio que sai muito, diga aí. Paracetamol, né? Paracetamol. Ibuprofeno. Que mais? Aí tem vários, né? Eu já tomei loratadina. Alérgico. Antalérgico. Então vocês entenderam, né, a lógica? Vocês entenderam aqui a lógica. Aqui, essa quantidade, preste atenção, Luan, preste atenção. Essa quantidade aqui não é a quantidade de estoque que tem desse produto lá na loja, não. É a quantidade que foi vendido de estoque em um determinado período de tempo. Pode ser um mês, pode ser um trimestre, pode ser um ano, tá certo? E aqui o valor usado é o valor unitário daquele bem vezes a quantidade. Então aqui, ok, né? Aí qual é o método passo a passo para classificação ABC? O método de classificação ABC é dividido em 5 passos. Então, o que a gente vai fazer para poder calcular essa classificação ABC? Primeiro passo, ordenar os itens de maneira decrescente em relação ao valor usado. Como assim, Pedro? Não entendi. A gente vai ter que reordenar esses itens aqui, que eles estão de forma aleatória, do maior para o menor. Então, por exemplo, esse daqui, ó, que é o N376, ele vai ter que ficar por primeiro. A gente vai ordenar de forma que o uso fique do maior para o menor. Então, a primeira coisa a fazer é reordenar os itens em ordem decrescente na questão do uso. 2. Calcular o valor total de todos. Aqui já está calculado o valor total, então não precisa calcular. Mas se, por exemplo, eu colocar para vocês o exercício, só deu o valor unitário e a quantidade, vocês vão ter que calcular o valor total. 3. Calcular as porcentagens de cada item que representa individualmente. Como é que faz isso? A gente primeiro calcula o valor total, por exemplo, eu pego todos esses valores totais unitários e vou calcular aqui o valor total. Aí eu vou depois calcular o percentual que cada produto representa do valor total. Como é que eu faço isso? Por exemplo, desse daqui, qual é o percentual desse daqui? Eu vou pegar 22 mil e vou dividir pelo total da soma de todos. Vou dividir pelo total. Aí, multiplica por 100. Aí eu vou ter o percentual. Eu vou já fazer, aí vocês vão entender. Vocês não estão entendendo não, né? Depois, calcular as porcentagens acumuladas.
Então, e depois definir os critérios de corte e classificação. Então, aqui ele já fez o cálculo, né? Deixa eu... Qual é o quarto do cálculo? Pronto. Deixa eu ver se eu apago e faço aqui com vocês. O quarto é calcular as porcentagens Pronto. acumuladas e o quinto definir os critérios de corte e classificação. Isso. Tu quer copiar, Jéssica? Pronto. Vocês querem um tempo para copiar? Eu tirei foto, por causa disso, não está trabalhando na aula, entendeu? Ó, primeira coisa a fazer é ordenar do maior para o menor na questão do valor usado. Porque aqui, ó, deixa eu só voltar. Aqui estava tudo desordenado. Por exemplo, o maior aqui é esses 40 mil aqui, ó, que é esse produto aqui, ó, o N376. Ele é o produto que mais vendeu em unidades, né? Aí, na realidade, não é nem do uso, não, é do valor usado. É o maior valor usado. O maior valor usado é esse daqui mesmo, é o A226. Mas o segundo é esse NK. Então, vocês vão ordenar com base no valor usado. Então, aqui já está ordenado, ó. Então, o maior é esse A246, aí depois o N376, até o menor. Então, aqui, ó, já foi feito, já. Aí, qual é o segundo passo? Somar os valores totais. Aí, vamos somar aqui, ó, fazer junto com vocês. Somar 22.000 mais 20.000 mais 6.239 mais 4.920 mais 3.600 mais 3.000 mais 1.054 mais 875 mais 550 mais 260. Deu 62.498. Pronto. Aí aqui vamos fazer a porcentagem individual. Como é que faz essa porcentagem individual? Vocês vão pegar... Oi. Vocês vão pegar cada valor individual e vão dividir pelo esse valor total aqui, ó. Aí, por exemplo, o primeiro, 22.000 dividido por 62.498. Vai dar 0,35. Aí vocês multiplicam por 100. Aqui dá 35,20. 35,20%. Pega duas casas decimais. O outro. Que só faz duas contas, né? 20.000 dividido por 62.498 vezes 100. Dá 32%. Aí esse daqui. 6.239 dividido por 62.498. Vocês fiquem prestando atenção se eu estou fazendo as contas certas, tá bom? Que às vezes eu posso estar digitando alguma coisa errada. Vezes 100. 9,98. Aí o próximo. 4.920 dividido por 62.498 vezes 100. 7,87. Aí o próximo, 3.600 dividido por 62.498 vezes 100. 5,76. O próximo, 3.000 dividido por 62.498 vezes 100. 4,80. Como tá feio isso? O próximo, 1.054 dividido por 62.498 vezes 100.
1,68. Agora, 875 dividido por 62.498 vezes 100. 1,40. 550, ó a conversa, dividido por 62.498 vezes 100. 0,88. 260 dividido por 62.498 vezes 100. 0,41. Pronto. Agora a gente vai fazer a porcentagem acumulada. Como é que eu faço isso? Primeiro, ó, preste atenção, que vocês vão fazer isso depois. Como é que eu faço? Esse primeiro aqui, vocês repetem. Então, pode. Ó, vocês repetem esse primeiro aqui, o 35,20%. Aí esse próximo aqui, ele vai ser o anterior somado com o próximo. Então aqui, ó, vou pegar o 35,20 e somar com 32. Então, 35,20 mais 32. 67,20. Foi? No final tem que dar 100%, porque senão dá errado. Talvez não dê, porque a gente está arredondando. Aí no final a gente está arredondando. Aí aqui mais 9,98. Dá 77,18. Mais, aí o próximo, ó, sempre somando com o próximo. O próximo aqui é 7,87. 7,87. 85,05. Vocês estão entendendo como é que eu estou fazendo? Aí somando aqui com o próximo. 5 mais 5,76. Dá 90,81%. Mais... o próximo. Só somando com o sucessor. Aí aqui, ó, pega o próximo, é 4,80. 95,61. O próximo, mais 1,68. 97,29. Mais 1,40, 98,69. Mais 0,88, 99,57. Mais 0,41. Ó, por que que não deu 100%? Porque a gente arredondou, né? Mas aqui é para dar 100%. A gente vai fechar aqui o 100%. Pedro, se não dá o 100%, é porque quando foi, a gente estava arredondando. Então, no final, tem essa questão de arredondamento. Para você fecha o final no 100%. Tem que dar o 100%. Tem que observar, nas casas. É só observar a questão se está próximo. Se está em 9,9 alguma coisa, já passa. Se está muito longe, vai pegar mais rápido. Por exemplo, aqui, ó, era 4, por exemplo, esse aqui que era 97 ponto, aqui 95,61, aí aqui, vamos dizer que aqui fosse um 7. Aí aqui, em vez de ser 61, eu já arredondava para 62, entendeu? Nessa questão desses arredondamentos que dá errado. Aí, presta atenção, como é feita a classificação ABC. A gente precisa de um conceito. Aquele fazendo passo a passo o slide. O conceito é o seguinte: o item classe A, o corte é em 80, o B é em 95 e o C é 100. Eu vou copiar para cá. 80, 95 e 100. Eu só copiar aqui, aí eu vou explicar para vocês o que é isso. O A, 80,
o B 95 e o C 100. O que é isso, Pedro? Quer dizer que quando eu for olhar na questão do acumulado, você vai olhar para essa coluna aqui do acumulado. Os itens que estiverem até 80% do acumulado vão ser classe A. Os itens que estiverem entre 80 e 95 serão classe B. E os que estiverem entre 95 e 100 serão classe C. Pedro, não entendi. Vamos aqui. Você vai olhar aqui, ó, na porcentagem acumulada, nessa coluna aqui, ó. O primeiro corte não é 80%, você vai olhar aqui até 80%. Qual é 80%? Nesse daqui, só que aqui já é 85%, já passa de 80%. Então, quem é classe A? Vão ser os menores de 80%. Então, quem é classe A? Esse daqui e esse daqui são classe A. São esses três produtos classe A. Quem é classe B? Até 95% do acumulado. Aí você vai olhar para aqui, ó, até 95%. Então, aqui, ó, só vai entrar, ó, esses dois, ó. Porque esse aqui 95 já passa, 95,61 e até 95%. Então, classe B só vai ser esses dois. E quem vai ser classe C? Vai ser entre 95 e 100. Oi, não entendi. Não ouvi. Ah, desculpa. E o classe C vai ser de 95 a 100. Então, vai ser esses. Dúvidas? Se chegar em 95, aí for 95,72. Não, já passa. Isso. Pedro, aí vamos dizer, esses 80%, 95%, 100% é uma regra? Não, não é uma regra. Vai depender do tipo da empresa. As empresas que vão determinar, né, essa questão. Por exemplo, eu até anotei aqui. O atual agora, utilizado pela maioria das empresas, é 65, 90 e 100. O atual agora é 65, 90 e 100. Então, a gente, essa classificação, ela pode, essas porcentagens, esses cortes, eles podem mudar. Por exemplo, se essa daqui fosse 65%, quem seria classe A? Só seria esse daqui, ó. Só o primeiro que seria classe A. Porque esse daqui, ó, o 67 já passou. Só o primeiro que seria classe A. Nesse corte aqui, ó. Nesse corte aqui. O B. O B seria até 90%. Então, o B, ó, ia ser, ó. Esse daqui ia ser B. Esse daqui ia ser B. Esse daqui ia ser B, esse daqui não seria B, porque já é 90,81. Ele já seria quem? Já seria C, ó. Então, aqui, ó, já iria mudar. Então, esses cortes, quem determina? O gestor da empresa. Geralmente, agora estão usando esses daqui, ó. 65, 90 e 100. Diminui a classe A. Aqueles que realmente que vendem, que são o carro-chefe da empresa. Como se fosse a coisa mesmo. É, isso. Vocês entenderam? Pronto, então eu vou pausar. Ó, vamos aqui. Esse daqui, ó, esses daqui, eles já estão, de certa forma, já não tá não, né? Então, vamos classificar aqui do maior para o menor. Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar, né? Aqui todos. Na realidade, como o que... Não, mas muda a questão dos produtos. Então, ó, vocês vão selecionar todos, né? Aqui. Tanto faz, você puxar de baixo, de cima, seleciona todos. Aí vocês vão aqui, ó, em dados, no Excel. Vão em classificar. Vocês estão acompanhando? Ó, seleciona todos. Vão na aba dados, isso no Excel.
Quando é no normal, Não vou fazer não, porque eu não tenho essa planilha. aí que tu faz em casa, vai ter a gravação. Ó, aí você vai classificar, aí você vai observar a coluna é essa daqui do total, tá certo? Essa daqui do total. Aí você vai selecionar aqui a coluna D. No caso, é essa daqui, a última. Aí, você vai pegar aqui do maior para o menor. Voltando aqui, ó, a gente vai classificar essa daqui dos valores, né? Que é, no caso, do real, que é a última, que é a D, que é esse valor aqui. E a ordem é do maior para o menor e dá o OK. Pronto. Quando você fizer isso, ele já vai ordenar. Ó. O segundo já vai para o N376, que é o mesmo que a gente tem aqui, ó. O N376, depois o C. Veja que ele já ordenou já na ordem. E ele já pega todos os outros e já ordena já na ordem do maior para o menor. Pronto. Agora, o que, que a gente vai fazer? O segundo passo, calcular o valor total. Como é que a gente faz isso? Valor de igual, a tecla de igual, soma. Aí, você seleciona os valores. Fecha parênteses. Tem várias formas de fazer, né? Ou então aqui era Alt, também dá certo, Alt igual. Alt igual. Você aperta Alt, a tecla Alt igual, também dá certo. Você já sabia dessa? Eu também não sabia, não. Aprendi um dia desse. Alt igual. Ele já soma todos que tem na coluna. Alt igual. Aí pronto, agora a gente vai fazer o quê? A porcentagem, né, individual. Como é que faz? Você vai pegar esse daqui, o individual, e dividir pelo total. Aqui a gente vai colocar em forma de porcentagem. Então a gente vai colocar assim. Vamos colocar duas casas decimais. Para colocar duas casas decimais, a gente aperta esse daqui. Aí ele vai. Ah, tá sendo gravado. Aí, o que que acontece? A gente pode arrastar, só que o que que acontece? Se a gente arrastar, vai dar um erro. Vai dar um erro se você arrastar. Por que que vai dar um erro? Porque quando você está arrastando aqui, você está arrastando esse valor e você está dividindo pelo total. E o total é uma única célula. A gente quer que arraste todos, né? Mas esse daqui, que é o valor total, ele é o único valor. Então, a gente precisa fixar ele. Como é que a gente fixa ele? Colocando os cifrões. Você coloca um cifrão antes da letra e depois da letra. Ou você coloca o cifrão antes da letra ou depois da letra, ou você aperta a tecla F4. Quando você apertou a tecla F4, automaticamente, olhe para aqui para cima, ó. Automaticamente ele já coloca um cifrão antes e depois da letra da célula. Aí agora dá certo, ó. Quando você pega e arrasta, ó, você pega, quando vier aqui embaixo que tiver a cruzinha, você desce, ó, arrasta para baixo. Aí ele automaticamente já vai calcular a porcentagem de todo mundo. Agora vamos para o acumulado. Bem rapidinho, né? Aqui. Ó, aí vamos no acumulado. O acumulado a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar esse, é o mesmo, né? Aí esse aqui sempre vai ser esse, mais o próximo. Então é só pegar esse daqui e arrastar. No final tem que dar o 100%. Oi? Pronto, vou fazer de novo. O acumulado é o seguinte, você vai repetir o primeiro, você repete o primeiro, então eu vou colocar aqui igual o primeiro, essa célula do primeiro. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar igual, sempre vai ser essa célula aqui, no caso a primeira,
somada, então você vai colocar mais a célula seguinte, ó, o segundo valor, e dá um igual. Aí aqui, ó, é só você vir aqui, ó, embaixo e arrastar para baixo, que automaticamente ele já vai fazer a soma do anterior com o próximo. Aí aqui é só fazer a classificação ABC. A gente colocou nesse parâmetro aqui 80, 95 ou 100. Por exemplo, até 80%. Então, 80% até esse daqui. A gente poderia colocar poderia fazer a função se. Eu vou ensinar para vocês como é que faz a função se. Como é para fazer automaticamente. Como é que faz a função se? A função se é o seguinte: é um teste lógico que ela funciona da seguinte, você vai pensar o seguinte: ou é uma coisa ou é outra coisa. Por exemplo, o ser humano, o sexo, não, é muito polêmico isso, mas por exemplo, uma moeda, se ela é cara, ou ela é coroa. Ela só tem duas opções, ou é cara ou é coroa. Se ela não é uma coisa ou é outra. Se um número, por exemplo, aqui, ó, o pensamento vai o seguinte: se não for 80, vai ser o outro. Então, igual, você vai se abre o parêntese. Aí você colocou a primeira coisa, você coloca igual. Se, aí é o seguinte, eu vou analisar essa célula aqui, ó. Se ela for menor do que 80, no caso aqui, menor, né? Menor é maior. É menor, né? Menor do que 80%, que é essa célula aqui, ó. Só que essa célula tem que deixar fixada ela. Por quê? Porque se ela não deixar fixada, quando eu for arrastar, vai dar erro. Então, você fixa ela, já coloca o 4. Se ela for menor que 80, o que vai acontecer? Eu vou colocar o valor verdadeiro. Se ela for menor do que verdadeiro, o que vai ser? Ela vai ser A. Ela vai ser classe A. Tá certo? Aí eu fixo. Se ela for menor que 80, aí aqui acontece o seguinte. Aqui a gente tem 3, né? Que é o A, o B e o C. Aí, se ela não é A, ela vai ser B ou C. Então, aqui a gente vai colocar o falso. O falso vai ser o B ou C. Então, aqui a gente vai colocar um novo se. Então, se ela não é A, se ela não for menor que 800, automaticamente ela já vai vir para cá. Vocês estão entendendo? Se o teste lógico, ele vai primeiro calcular o seguinte, ela vai verificar. Se essa célula aqui, ó, se ela for menor do que 80, ok, é A. Agora, se ela é maior do que 80, ela já vai olhar para o próximo. Aí o próximo é o seguinte, se... Aí aqui, 95, né? Se a célula, aí você coloca a mesma célula, for menor do que 95, né? 95, aí fixa a célula apertando F4 ou botando o cifrão antes ou cifrão pequeno. Se ela for menor do que 95, ponto e vírgula vai ser o quê? B. Fixo novamente. E se ela não for nem A nem B, obviamente ela vai ser C. Aí ponto e vírgula, aí a gente vai botar o C. E fixa. Aí a gente abriu quantos parênteses? Presta atenção, vocês estão conversando. Então fecha 2 parênteses. E fecha o Excel. Aí aqui, ó, é só você arrastar. Automaticamente ele já vai dizer quem é A, quem é B e quem é C. Aprenderei a mágica. Aí agora a gente vai fazer o gráfico. Aí aqui a gente vai construir o gráfico. Como é que a gente vai construir o gráfico? Presta atenção. Luan, vou puxar a suas orelhas. E é, ó, vamos aqui, ó. Ó, vou selecionar, para fazer o gráfico, eu vou selecionar essas 2 colunas aqui, ó. Do porcentagem e o do acumulado. E vou apertar o Ctrl e também vou selecionar o dos produtos. Segurando o Ctrl.
Você seleciona essas duas primeiro. Depois segura a tecla Ctrl do teclado e seleciona essa outra aqui, ó, que é do item. Selecionou as três, aí você vai aqui, ó, inserir. Aí você vai aqui no gráfico de colunas. E esse primeiro aqui, ó. Só que aí a gente precisa ajeitar esse gráfico. Primeiro, a gente tá vendo aqui que tem porcentagem de 0 a 120%. A gente vai ajeitar primeiro isso. Então, você clica aqui nessas porcentagens, vai no botão direito do mouse, vem aqui em formatar eixo. Aí, onde você está vendo 1,2, você vai deixar só 1. E o que a gente vai poder colocar também é o incremento aqui, tá? De 0,2, né? A gente pode colocar de 0,10. Pronto. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar é tirar esse título do gráfico aqui, ó. E aí, para ficar igual esses daqui, ó, cadê? Lá da... que ele fez aqui dos slides. Ó, para ficar igual uma linha, essa linha aqui, que é o 100%, como é que a gente vai fazer? Esse que é esse total. Vocês vão selecionar essa coluna do acumulado. Você só precisa selecionar em um. Quando você clica num, ó, clica fora do gráfico e depois clica em uma. Quando você clicar em uma, você vai ver que está selecionado só da coluna laranja. Aí você vai inserir novamente e vai aqui para gráfico de linha, que é esse segundo aqui, ó, gráfico de linhas, e coloca o primeiro, ó. Aí ele vai mudar aqui, ó. Aí a gente agora vai colocar os rótulos, né? Aí vocês vêm aqui, ó, clica nos azuis. Aí vamos aqui para rótulo, adicionar rótulo de dados. Só que aí eu não quero que apareça esses números aqui, eu quero que apareça o A, o B e o C. Como é que eu faço para mudar isso daqui? Aí você vem aqui, ó, você vem aqui nos números, clica no botão direito e vem aqui em formatar a série de dados. E aí você vem aqui, ó. Peraí, não é esse daqui não. Peraí, deixa eu achar. É formatar rótulos de dados mesmo. Formatar. Pronto. Aí você vem aqui, ó. Valor a partir das células. Nesse primeiro. Deixa eu só voltar aqui que eu acho que vocês não viram, não. Vocês clicam. Primeiro você clica aqui, ó, na barra azul. Aí vai adicionar rótulo de dados. Cadê? Adicionar. É porque já tá, é por isso que não aparece. Depois que adicionar, você clica no direito e vem aqui formatar rótulo de dados. Aí você vem aqui, ó, seleciona esse primeiro, valor a partir das células. Aí ele vai abrir uma caixa. Essa caixa você vem e seleciona essas células onde tem o A, o B e o C. Você seleciona até o final e dá um OK. Aí você desmarca esse do valor. Aí ele vai aparecer só o A, o B e o C, ó, já apareceu. Pronto, aí só excluir esse daqui, ó, já está o gráfico lindamente igual já o A, o B e o C. Essa aula serviu muito mais do que 3 vezes o principal rápido. Pronto, e é isso. Aí